prazo para embargos à execução é de natureza processual ou material? Seja muito bem-vindo à nossa lição prática jurídica do dia, a lição prática de número 75, de um total de 365. Diariamente, durante o ano de 2023, eu tenho esse compromisso de trazer uma lição prática jurídica relacionada a algum ponto do processo de execução, principalmente voltado para obter sucesso na defesa do executado. Mas também trago muito conteúdo jurídico para que você possa vencer o processo de conhecimento. Especificamente, nesse áudio, nós vamos falar sobre a defesa tradicional na ação de execução por título extrajudicial, execução por quantia certa, título executivo extrajudicial. A forma de se apresentar a defesa tradicional pelo executado é através do famoso embargos à execução. Primeiro ponto que eu queria tratar aqui é que o embargos à execução, ele tem uma natureza jurídica de ação. É uma ação proposta pelo executado, cujo objeto dessa ação é a apresentação da sua defesa quanto ao processo de execução. A partir do momento em que o executado se torna embargante, a partir do momento em que o executado ele ajuiza o embargos à execução, nós teremos duas ações tramitando paralelamente. A primeira, ação de execução, e a segunda, os embargos à execução, que tem natureza, portanto, de ação. Só que é uma ação cujo objeto, cujo pedido é apresentar alguma matéria de defesa quanto à execução ajuizada. O artigo 915 do Código de Processo Civil, que trata dos embargos à execução, ele diz o seguinte: os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC. Primeiro ponto aqui que temos que tratar em relação ao prazo dos embargos à execução. Nós já vimos que esse prazo é de 15 dias. Mas 15 dias contados a partir de quando? 15 dias contados a partir do momento em que o comprovante de citação do executado na ação de execução é juntado aos autos. A partir do momento em que o comprovante de citação do executado é juntado aos autos da ação de execução, automaticamente começa o prazo de 15 dias para oferecimento dos embargos à execução. Esse prazo inicia automaticamente. Não há necessidade de intimação do executado para iniciar o prazo. O prazo é da juntada aos autos do seu comprovante de citação. Mas, professor, e se o executado comparece espontaneamente aos autos da execução antes da citação? Nesse caso, o prazo para oferecimento dos embargos conta-se automaticamente do seu comparecimento antes da citação. Se ele lá entra no processo de execução voluntariamente, antes do comprovante de citação, a partir do momento em que ele entra no processo, começa a contar o prazo de 15 dias para ele apresentar os embargos à execução. Professor, e se temos numa ação de execução um litisconsórcio, mais de um executado? A partir de quando começa o prazo dos embargos à execução para cada um dos litisconsortes, para cada um dos executados? Havendo mais de um executado, o prazo para apresentar os embargos conta-se da juntada do respectivo comprovante de citação. O prazo, portanto, aqui é inicial. Cada comprovante de citação juntado no processo inicia o prazo dos embargos à execução daquela pessoa que foi citada. Não há aqui, a mesma regra do processo de conhecimento para apresentação da defesa. Quando há um litisconsórcio no processo de conhecimento, o prazo da contestação é da juntada aos autos do último comprovante de citação. Para os embargos à execução, aqui na execução, não, o prazo é individual. O prazo de 15 dias começa a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Cada um tem o seu prazo
independente. A única exceção aqui é quando os litisconsortes forem casados. Aí é da juntada aos autos do último citando que faz parte desse casal. Marido e mulher, a mulher foi citada e juntado o comprovante nos autos da citação. O prazo dela vai começar depois que for juntado o comprovante de citação do marido. Só nesse caso há uma exceção. Fora dessa exceção, os prazos são individuais. Muito bem, uma questão que eu quero responder aqui e que é muito importante para a sua prática jurídica. Esse prazo de 15 dias, que começa automaticamente a partir da juntada aos autos do comprovante de citação do executado, ele é um prazo de natureza processual, que, portanto, só contam-se em dias úteis, não entra feriados e finais de semana, ou ele é um prazo de natureza material, já que é para propor uma ação, os embargos à execução, esse prazo ele é de natureza material, não conta-se de forma corrida, né? Considerando todos os dias, independentemente do final de semana e dos feriados. Essa é uma questão muito polêmica ainda e que o STJ precisa urgentemente pacificar. Nós temos divergências tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Há uma necessidade aqui de uniformização. Na verdade, o juiz zeloso, quando ele vai lá no processo de execução, ele deve, inclusive, apontar se ele entende esse prazo como sendo um prazo de natureza processual ou um prazo de natureza material. Mas vamos lá. A maioria da doutrina entende que esse prazo é de natureza processual. Portanto, os 15 dias são 15 dias úteis. Quem pensa dessa forma? Por exemplo, o professor Fred Didier e também Araquém de Assis. Mas veja, como eu disse, o tema é polêmico. Nós temos também parte da doutrina dizendo que esse prazo é de natureza material, como, por exemplo, o processualista Alexandre Freitas Câmara. O desembargador, Alexandre Freitas Câmara, ele defende na sua obra sobre as lições, o Manual de Direito Processual Civil, nesse seu manual, ele defende que esse prazo dos embargos à execução é um prazo material. E por que ele diz isso? Porque o professor ele tem um entendimento de que para que um prazo seja processual, ele tem que acumular dois requisitos. Tratar-se de um prazo que corre dentro do processo já instaurado e ser um prazo cujo decurso acarreta consequências processuais. E como embargos à execução, segundo o professor, ele não é um prazo que ocorre dentro do processo, ele é um prazo para iniciar uma ação, o professor entende aqui que esse prazo é de natureza material. Mas veja, na prática jurídica, os tribunais devem considerar, enquanto a questão não for uniformizada, devem considerar que o prazo é de natureza processual. E por que isso? Porque isso favorece o executado. Porque o prazo de natureza processual é um prazo mais dilatado, já que não se contam, os feriados e os finais de semana. Agora, na questão prática, a jurisprudência é bem dividida, com um predomínio, um pouquinho, um predomínio mínimo da corrente que entende aqui que esse prazo é de natureza processual. Mas veja, se você, na sua prática jurídica, vai apresentar os embargos à execução, e como tem, essa divergência doutrinária e jurisprudencial, é sempre prudente que você use o menor prazo. E o menor prazo aí é você considerar esse prazo de natureza material, porque aí não há perigo, de você ter ali o reconhecimento de uma intempestividade para ajuizar os embargos à execução. Eu, particularmente, defendo, inclusive no treinamento avançado Expert na defesa do executado, eu entendo que esse prazo é de natureza processual, prazo que só conta em dias
úteis, mas temos, como você viu, essa grande divergência. Maravilha? É isso, eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Um ótimo final de semana a todos, já que hoje, né, sextou, e vamos com tudo. Até a próxima. Valeu, pessoal!